Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao canal lá do PH, no Fala PH, ele falando sobre GTA 6, mais um vídeo dessa nossa semana de verão aqui, estamos na semana de verão, semana de férias, onde eu faço reacts um pouco menos planejados do que a gente geralmente faz nesse canal, né? Não tô tentando trazer muito conteúdo de biologia, de ciência e tudo mais, como eu tento trazer nos outros reacts. O intuito aqui é ser mais despojado porque estamos no verão. Eu tô aqui diretamente do passado gravando vídeos para eu poder tirar férias. Então não tô me preparando tanto, não tô trazendo conteúdo, livro e artigos para esse vídeo aqui. Esse é um vídeo mais opinativos. Eu vou reagir ao conteúdo do PH e vou dar a minha opinião junto com a visão dele, a análise dele. Não que não tenha ciência, não tenha outras coisas aqui, mas aqui é mais no improvisation, no improvisation. Tudo bem? Mas mesmo que seja no improvisation, vou pedir seu like, seu compartilhamento, seu comentário. E se você chegou aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever. Tô chegando e tentando chegar a 1000 inscritos até o final do ano, você viu? Tô tão ansioso pra isso, porque falta tão pouco. Eu comi as palavras. Isso que acontece com a ansiedade. Eu comi as palavras e falei tudo em bromation. Mas tô tentando chegar em 1000 inscritos. Então, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve. Quando dá tudo certo, tem um vídeo por dia aqui nesse canal. Beleza? Vamos lá pro vídeo do PH? Então, pra quem não lembra, não assistiu MTV, eu tô tentando copiar MTV lá. Lembra que MTV lá nos anos 2000 tinha? Que era o verão MTV. Eu acho que os VJs iam sair de férias, eles gravavam programas com pauta fria, assim. Pauta fria é pauta que não tem tempo, né? Então tinha Luau MTV. Então eu tô nessa vibe. Esse vídeo aqui não é um react do momento. React geralmente é um bagulho do momento, né? Mas aconteceu no passado. Eu tô viajando do passado pro presente aí que você tá assistindo. O que aconteceu? Pelo que eu entendi. É que eu sou meio desligado. Eu acompanho o conteúdo assim, mas alguma coisa eu sou meio desligado. O PH fez um vídeo sobre GTA. Porque o GTA 6 vai sair. Pra quem não é do mundo dos games, o GTA... Fala, galera, como é? Ele é... Eu vou só dar play aqui pra aparecer a cara do PH, né? Ele é um dos grandes sucessos do videogame, assim, e um dos grandes títulos, principalmente por conta do GTA V. O GTA V, cara, foi um fenômeno que precisa ser estudado, assim, eu acho que em várias escolas e faculdades, porque ele foi dos jogos que mais durou. O que eu tô querendo dizer assim? O GTA, ele não é um jogo que nasce pra ser online. Porque você pode me falar, como assim, Léo? O World of Warcraft tá aí desde sempre. Mas o GTA, ele não nasce para ser um jogo online. Ele é um jogo que é single player ao mesmo tempo que ele tem a parte online. E a parte online dele gera todo um ecossistema que dura mais de 10 anos. GTA foi um dos jogos mais vendidos durante anos depois de ser lançado. Entende? Então por isso que ele é diferente de fenômenos online como o World of Warcraft e tudo mais. Porque ele é um jogo que vive e gera um ecossistema que é o ecossistema, por exemplo, do roleplay. Se nasceu toda uma questão de produção de conteúdo, de vivência, de pessoas jogando RPG dentro do GTA. GTA foi um fenômeno videogame, dentro do entretenimento, dentro da sociologia e dentro de tudo, sabe? Dá pra ser estudado, pô, durante anos o que aconteceu com o GTA. Foi muito interessante o fenômeno do GTA V. O GTA V mudou muita coisa, tá ligado? Então, tudo isso criou um hype muito grande dentro do GTA 6. E saiu o trailer do GTA 6, o PH viu esse vídeo, que eu não vi ainda, vou ver junto aqui com vocês. E depois ele gerou muita polêmica no Twitter. E o PH, em uma dessas conversas, ele perguntou por um dos caras lá do Twitter se jogo era arte. E isso tudo gerou uma bola de neve, porque é o Twitter. Eu já falei em vídeos aqui, inclusive o vídeo ensaio que eu falo sobre um episódio do Black Mirror, o episódio Queda Livre, se eu não me engano, que o Twitter é isso. O Twitter ninguém quer conversar de verdade sobre nada. O Twitter as pessoas querem performar.
Pessoas querem performar alguma coisa. Então, quando ele perguntou que jogo é arte, as pessoas não entenderam que era uma pergunta, jogo é arte. As pessoas entenderam, pH está diminuindo os videogames. O pH está acabando com os videogames. O pH é um elitista escroto que acha que videogame é arte. É isso que evoluiu. Uma pergunta chamada jogo é arte evoluiu pra isso. Porque o Twitter é impossível. O Twitter não dá pra discutir nada. Não dá, cara. Eu fico puto com isso que as pessoas não têm um pingo de paciência pra conversar sobre uma coisa. E gerou uma bola de neve com as pessoas querendo retratar o PH como escuro e tudo mais. Então eu queria usar isso como desculpa pra gente discutir e pra eu dar umas opiniões também, porque eu vejo o título do vídeo e eu acho que o PH vai pra um lugar que eu também tenho algumas coisas a falar. Essa questão principalmente do realismo e dos gráficos em jogos. Eu gostaria de falar e conversar um pouco sobre isso, beleza? Esse vídeo vai ficar gigante, provavelmente, então já pegue um lanche, pegue uma pipoca, porque o vídeo do PH tem 19 minutos. Eu já falei 5 minutos. Eu sou prolixo. Provavelmente esse vídeo vai ficar muito gigante, mas é isso. Ah, e antes, eu queria indicar, essa discussão se jogo é arte ou não, indicar um podcast que se chama Poco Pixel. Tá pra voltar, inclusive. É um podcast de jogos antigo que entrou em ato e agora tá voltando pelo financiamento coletivo. Eles têm 2 episódios sobre isso e são episódios muito bons. Inclusive, que eles pegam perguntas que o próprio PH levanta. Só que a galera, como o PH não faz conteúdo de jogo, a galera quis tratar ele como se ele tivesse não sabendo o que ele tá falando. Mas o PH sabe o que ele tá falando, tá, gente? Ele tem estudo pra isso. E eu acho muito legal recomendar esse podcast do Poco Pixel, porque eles entram em muitas questões que o PH também entrou. Que o PH lá no Twitter falou que design não é arte, uma galera ficou puta. E o Poco Pixel fala sobre isso. E tem uma discussão muito interessante que o Poco Pixel traz também sobre a questão da arte e do artesanato. Eu não vou dar spoiler, vá lá ver. Que é uma discussão muito interessante, cara, que pode parecer boba, mas é muito interessante que eles fazem uma discussão muito sobre a diferença entre arte e artesanato. E eu acho interessante que o Poco Pixel, aí dando spoiler, não da discussão, mas da conclusão, vai chegar numa questão que o próprio PH falou lá na conversa do Twitter. Que muitas pessoas foram falar pra ele, mas cinema não é arte? Jogo também é arte. Daí o PH fala, em algumas discussões que eu vi lá no Twitter, que cinema é arte, mas nem todo filme é arte. E a galera do Poco Pixel, eles vão chegar numa conclusão bem parecida, que é tipo, videogame é arte, mas nem todo jogo é arte. Mas o mais importante não é a resposta. O mais importante desse podcast são as discussões que são muito legais. Ouça lá. Se você tem preconceito com alguém que não é do jogo, alguém que não faz conteúdo de jogo, o Poco Pixel chega numa discussão muito parecida com a discussão que o PH quis levantar, sabe? Só que a grande questão que é pra mim terminar essa introdução ao vídeo do PH. Eu vou usar uma questão que não é filosófica nem nada, é uma pessoa que joga videogame há muito tempo, está na comunidade de videogame há muito tempo, consome entretenimento de videogame há muito tempo. A verdade, dos pilares, a galera do videogame é muito frustrada e muito, eu esqueci a palavra, mas muito insegura. Isso que é verdade. Em relação aqui ao videogame. A galera quer provar o videogame como algo importante há muito tempo e não consegue entender que, o videogame já é algo importante. Calma, rapaz. Abaixa as tochas. Uma das questões do videogame é isso. As pessoas se sentem muito inseguras com o videogame. Principalmente por conta de que as gerações anteriores tratavam o videogame muito mal, mas hoje as pessoas já são adultas, sabe? A gente já poderia ter adquirido maturidade. Eu entendo quando a gente era jovem, de calma, cara, você não precisa provar o videogame como algo importante a todo tempo. Calma, você não precisa ficar justificando o videogame. Aqui é só uma discussão, a gente pode ter uma discussão que não vai querer dizer que o videogame é menor por conta dessa discussão. O videogame ainda é importante pra você. Calma, jovem nerd gamer. Você não precisa ficar triste. Não precisa ficar provando o videogame a todo momento. Eu acho que isso que envenena a discussão sobre videogame muitas das vezes. As pessoas não admitem muitas discussões sobre videogame por conta disso. A galera é um pouco insegura. Acha que a discussão vai diminuir o jogo. Calma, cara. Calma, relaxa. O jogo é importante.
já é um dos produtos culturais. Se você quiser entrar na questão do liberalismo da economia, já é um dos mercados que mais tem dinheiro. Calma, o videogame vai durar por muitos anos. Ah, as pessoas já respeitam o videogame. Você não precisa ficar defendendo o videogame a todo momento. Vamos ter uma conversa interessante sobre videogame, sabe? Que às vezes a gente precisa ter, cara. Relaxa. Mas já falei 10 minutos. Já todo mundo saiu do vídeo. Vamos pro react do vídeo do PH? Começando aqui um Fala PH repaginado, né? Antes eu respondi várias perguntas, mas agora o Fala PH é mais frequente e eu vou responder demandas diretas de vocês. E a demanda de hoje é para falar sobre o trailer de GTA 6. Eu não chamaria de trailer, inclusive. Chamaria apenas de um teaser, né? 1 minuto e pouco, não sei se chega a ser trailer, não dá para entender direito questões de narrativa e tudo. Mas isso também, né? A indústria já cometeu uma autofagia, né? Já mudou bastante o que é trailer, o que é teaser, enfim. Mas antes de continuar, se você quiser pautar o Fala PH, você pode vir aqui na descrição que tem um link para um post fixo onde você pode fazer perguntas ou demandas, fale sobre isso. Ou então você comenta aqui embaixo, porque eu vou catando. É bom porque coloca coisas no meu radar que não estavam no meu radar, por exemplo, esse trailer aqui do GTA 6. Eu assisti, li comentários, né, vi algumas reações de especialistas, não sou especialista em game, mas eu vou usar esse tema para tangenciar, vou dar uma fugida e vou tentar trazer alguma reflexão em cima disso. Vamos lá. O ZenSpace... Só falando sobre essa questão do trailer, cara, e aqui tangenciando também, aproveitando, deixa eu pegar, eu não entendo como a indústria dos videogames não levou a sério o PT. Porque, pra quem não manja, o PT foi o Portable Trailer, que era um trailer, um teaser do Silent Hill do Kojima que nunca saiu. Inclusive, quem tem um PT baixado não exclui, porque não tem como baixar de novo. Claro que tem pela internet, alguém guardou. Mas eu não entendo até hoje como não se criou mais portable trailers ou portable teasers, que é tipo, você jogar o trailer ou você jogar o teaser. Eu não entendo, com certeza deve ser porque você gasta muito, né? Mas eu não entendo como a indústria não pegou isso, principalmente empresas como a Rockstar, que tem muita grana. Como que eles não, tipo, criaram trailers jogáveis? Porque, cara, isso é uma coisa que é muito interessante pro videogame, que é a possibilidade de você ter um trailer jogável. Inclusive o PT é excelente, tá ligado? Pra quem não manja, procure canais que já jogaram. Canais grandes como o BRK Redu deve ter até hoje, o vídeo Up. Outros streamers devem ter jogando o PT, que era o trailer jogável do Silent Hill, o Kojima com o Guilherme Del Toro, que nunca saiu, né? Depois o Kojima foi fazer Death Stranding, daí ele colocou o Guilherme Del Toro como um personagem de Death Stranding, porque ele queria fazer alguma coisa com o Guilherme Del Toro. Inclusive, acho que isso é um dos universos paralelos mais legais dos videogames, que é, saber como seria o Silent Hill do Kojima com o Del Toro, cara. Space, ele perguntou, muita gente perguntou. Aí o ZenSpace ele perguntou assim: sei que não é do seu nicho, mas viu o trailer de GTA 6? Se sim, o que achou? Vou falar. O César Augusto falou: PH, meu irmão, o que tu achou do trailer de GTA 6? Vou falar. E o Art Soares, ele falou assim: faz uma crítica do trailer do próximo GTA pra nós. Pro Soares, eu já digo uma coisa: não tem como fazer crítica de trailer. Nunca. Nem de jogo, nem de cinema, nem de série. Não se faz crítica de material de marketing, material comercial. Fazer uma crítica de um trailer é a mesma coisa que eu ir pro meio da rua e fazer a crítica de um outdoor, um anúncio assim. Não existe. Mas eu posso trazer aqui algumas reflexões. Vi lá. Assisti o trailer, muita gente feliz, né? Que eu acho bem legal. Eu fico feliz também com as coisas que é mais aqui do meu nicho, mais de cinema. Fico feliz com coisas que ninguém fica feliz, não pelo trailer. Eu mal assisto trailer também de filmes, etc. Mas me surpreendeu tanto o furor, porque eu acho que é mais um furor em cima do assunto do que necessariamente da qualidade do trailer. Eu não vejo nada demais ali naquele trailer. E eu vi muitos comentários se referindo à questão do realismo, né? Realismo no sentido de fidelidade. Ele é muito fidedigno do ponto de vista de pele, do ponto de vista de formas humanas. Também, aí sim, realista do ponto de vista de coisas que aconteceram na sociedade. Realmente eu comecei a entender um pouco mais o furor, porque parece muito importante para a indústria de games, do realismo no sentido de fidelidade, o que para mim
me soa muito estranho. Eu entendo, mas me soa estranho. E é nesse rumo que eu vou pegar aqui a questão do trailer, tá? Eu não tenho como falar, a não ser a relevância de GTA. Eu joguei GTA quando você... Era uma visão meio de cima, assim. O lado esquerdo da cidade, lá bem longe, assim, você podia pegar um carro potente e ultrapassar, assim, uma ponte. E quando tinha um pessoalzinho, assim, unido, podia passar por cima deles e ganhar muitos pontos, assim, de uma vez. Meu conhecimento é isso aí. Também já vi um pessoal fazer... Cara, e isso é uma treta antiga, PH. Eu acho que... Eu não sou historiador de gamer. Eu vou falar como alguém que observa. Isso, na transição, principalmente do PlayStation 1 pro PlayStation 2, PlayStation 3, a transição do 16 bits pro 32 bits, do 32 pro 64 bits, é uma coisa que aconteceu muito. A indústria dos games começou a amadurecer, e uma das coisas que as pessoas usavam pra mostrar que amadureceu era o gráfico fotorrealístico. É o gráfico fotorrealístico e é o jogo com sangue, com seres humanos. God of War entra nisso, Assassin's Creed entra nisso, Prince of Persia entra nisso. Foi quando a indústria e os gamers quiseram falar e quiseram, nessa inocência e nessa frustração e nesse medo de ser julgado, a indústria, os criadores e os jogadores quiseram falar, gente, não é coisa de criança, tá? Por favor, não me julgue um adulto jogando videogames. Olha o que eu estou jogando, God of War é fotorrealístico e tem sangue. Isso criou um vício nos gamers dessa procura sem parar do fotorrealismo, dos gráficos fotorrealísticos. As pessoas foram criando essa obsessão no fotorrealismo. Isso você pode ver que isso aos poucos está fazendo com que a indústria do AAA, ou seja, porque nos videogames a gente tem essa separação agora. A gente tem as indústrias mais de nicho, que a gente chama de indie. Tem uma discussão se é indie ou não, porque independente remete a outra coisa. E tem os AAA da vida, que é os jogos que tem mais dinheiro, que são das grandes empresas como a Rockstar. Isso está fazendo com que os jogos que são de grandes empresas sejam muito parecidos. Por exemplo, pega os últimos jogos lançados para o PlayStation 5 ou PlayStation 4 que foram produzidos pela Sony. São muito parecidos em questão de gráficos, em questão de propostas e tudo mais. Porque a indústria foi para esse lado. Fotorrealísticos, histórias super grandes, joguinhos para chorar, como fala, né? Com a câmera por cima do ombro e tudo mais. O que gera até uma treta dentro da própria indústria e dos fãs. Como, por exemplo, uma treta que eu sinto que tem com os jogos da Nintendo. Por quê? A Nintendo é melhor? Não. A Nintendo é super melhor do que a Sony da Xbox? Não, são grandes marcas. É uma indústria. A Nintendo, inclusive, é uma das piores marcas para o consumidor no tratamento com o consumidor brasileiro. É uma marca que em 2023 não faz legenda para jogo que sai aqui brasileiro e a gente paga R$300. Mas você vê que tem isso. As pessoas têm muita aversão, principalmente as pessoas que estão dentro da Sony e do fotorrealismo, aos jogos da Nintendo. Porque a Nintendo foi uma das poucas empresas grandes que não caiu nessa questão do fotorrealismo. A Nintendo é um jogo que ainda faz... É uma empresa que em 2023 ainda lança o jogo do Mario 2D com animação. Tá ligado? E as pessoas ficam falando, não, mas é coisa de criança. Ah, mas não é jogo de verdade. Ah, mas tal coisa. Quando, na verdade, não. A Nintendo tá fazendo jogos que são muito difíceis ainda. A Nintendo, inclusive, tá fazendo jogos que tem um foco em adultos. Por exemplo, como Metroid, como Zelda. Mas, só por não ser fotorrealístico, uma grande parcela da comunidade gamer não leva os jogos da Nintendo a sério. Não leva. Não vê os jogos da Nintendo como jogos de verdade, vê os jogos como jogos de criança, como jogos menores, como se a Nintendo não fizesse jogos de verdade, porque se criou na indústria e no consumidor essa necessidade de pegar jogos realistas e fotorrealísticos, sabe? Tanto que só alguns poucos jogos da Nintendo que fazem sucesso mesmo, como por exemplo o Zelda, quando eu falo de sucesso, que as pessoas não criticam, por exemplo, se bem que até o Zelda criticaram o gráfico. Porque a Nintendo vai lá e não faz um Zelda fotorrealístico. A Nintendo vai lá e faz um Zelda com animação e tudo mais. Aí entra no problema que o console da Nintendo não tem o poder gráfico que o console da Sony e tudo. Mas eu falo na discussão da estética. O gamer cresceu e foi criado com essa noção de que, para ser levado a sério, o jogo tem que ser fotorrealístico. Ele tem que tentar ir para a realidade. Só que a Nintendo foi uma das empresas que não seguiu para esse rumo, né? O que faz com que, mesmo sendo uma empresa que vende jogo pra cacete,
vende console pra cacete, aqui mais na parte ocidental, os jogos dela não são tão levados a sério assim pela comunidade gamer, pelos gamers, pelos produtores de conteúdos gamers e tudo mais. Falando aqui de mainstream, né? Lógico que os produtores de conteúdo que entendem que essa obsessão por fotorrealismo é tudo isso, entendem que existe outro mercado de jogo, existe jogo indie, existe jogo pixel art, existe jogo da Nintendo, não vão entrar por essa questão, né? Fazendo umas novelinhas na Twitch, eu fiquei assim, maravilhado. Porque é ressignificar o jogo a partir de narrativa, né? Vi as reações e já me deparei com coisas que me levam à pergunta principal aqui desse vídeo. Qual a importância do realismo nos jogos? Eu sou do cinema, então eu quero mais descobrir. Aí vocês vão comentando aqui embaixo e a gente vai gerando um debate saudável, tá? Um dos comentários mais frequentes é que GTA é o maior sucesso da história do entretenimento. Do ponto de vista comercial, né, concorda-se, mas essa frase afasta muito games de arte. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Porque quando o maior sucesso, vê-se o nome indústria, né, é aquele que mais vendeu, que mais arrecadou e tudo, a arte ela é diminuída bastante, né? Se o sucesso esperado do GTA 6 é que ele vá ser o próximo campeão de vendas, eu acho que ele se assemelha mais a filmes de grandes bilheterias, mas completamente vazios, assim. O que me leva a outro questionamento, né? No indústria não, vai no meio, onde a arte é medida apenas pelo sucesso de vendas, será que é arte mesmo, né? Outra coisa que eu vi, assim, nossa, esses gráficos me dão muita imersão. Eu recentemente fiz um vídeo que é filmes versus séries, e nesse vídeo eu trouxe uma professora doutora, a Melanie C. Green, que tem um estudo muito interessante chamado Transporte para Mundos Narrativos, e a síntese desse projeto dela e de várias outras produções acadêmicas dela é que ela não conseguiu identificar uma grande disparidade de imersão a partir do dispositivo, isto é, a partir da mídia. Jogo, série, filme, estar dentro do cinema, assistir em casa, streaming. Ela fez um apurado muito grande, televisão, fez um apurado muito grande. E a conclusão que ela chega é que a única coisa que modifica a imersão é narrativa. Então por que se busca nesse realismo essa imersão? Antes de saber como que a narrativa irá proceder, antes de saber para que lado a narrativa vai ser guiada, por consequência, nos guiar, né? Será que essa imersão, advindo aí da questão do realismo, é uma necessidade muito grande de controle, é uma necessidade de talvez se projetar no mundo onde não está? Eu vou pro cinema agora. Teve o boom do cinema 3D. Se projetar, igual eu falei, também se valorizar, se ver visto como sério. Galera, volto nesse argumento. Eu acredito que dá pra reforçar o argumento do PH nisso. Além de se projetar, querer que as pessoas olhem pra GTA 6 e falem, nossa, olha como os videogames são legais, porque os gráficos são fotorrealísticos. Na real, a galera não vê o jogo, não quer estruturar o jogo, entender o jogo, pensar sobre o jogo. Não que as pessoas sejam burras, mas no foco, nós como jogadores, nós não fomos ensinados e nem aprendemos a olhar o lado artístico do jogo, a não ser o lado estético, do design. A gente não aprendeu a ver como jogabilidades podem nos emergir, como narrativas podem ser imersivas. A gente não aprendeu a olhar bem a outras partes que estão dentro do jogo, a não ser as imagens. A gente não aprendeu a ver que o jogo não é feito só de imagens, mas ele é feito de narrativa, de jogabilidade, de game design, de estrutura e tudo mais. Eu volto aqui para uma coisa que os jogadores falam muito, que é uma parte, um vídeo antigo do Miyamoto. Miyamoto é um dos criadores do Mario, onde ele ensina e ele mostra como a primeira tela do Mario, ela foi feita para te ensinar como o jogo funciona sem falar uma palavra. Como os blocos estarem no bloco que tá, o inimigo tá onde ele tá, o primeiro cogumelo do jogo tá onde ele tá, foi feito pra te colocar e pra te ensinar como jogar Mario sem falar uma palavra, tá ligado? Eu acho que muitos de nós jogadores não é ensinado a ver essas outras visões do jogo. Eu, por exemplo, aprendi só adulto, porque eu via o videogame só como escapismo e só como entretenimento. E muitas vezes a gente não é ensinado e muitas vezes os produtores de conteúdo não analisam, não faz uma crítica sobre o jogo. Tanto que, por exemplo, eu sei que teve polêmica sobre o que é um crítico de cinema ou não é. Falta muito crítico de videogame, de verdade, assim. Se você pega
A maioria dos produtores, tô falando aqui de novo do mainstream, e isso não é pra falar mal deles, tá ligado? Eu consumo muito deles. Muitos não fazem crítica de jogo, de verdade. Fazem review, fazem opinião. Fazem falar, gostei ou não gostei. Gostei porque é bonito, gostei porque a jogabilidade é boa. E é isso. Mas você não tem nenhum esforço. Esforço não, usei a palavra errada, desculpa. Mas muitas vezes você não tem nem uma didática com a comunidade de ensinar a comunidade de por que você gostou daquele combate ou não. O que você gostou. Então, a análise dos videojogos é muito rasa. Em todos nós. Em todos nós. E faz sentido. O videogame é uma indústria nova. Estudos sobre videogames são novos. O videogame era tratado como marginalizado há pouco tempo atrás. Eu não sou muito velho e fui criado com adultos que não viam tudo isso no videogame, não porque eles eram maldosos, mas porque eles eram de outra geração. Eu não sou tão velho, fui criado com a noção de não joga videogame até videogame vai acabar com a sua cabeça. Então a gente tá amadurecendo ainda. E uma das coisas é isso. Você quer se provar, mas quer se provar com a estética. Olha como é bonito. Olha como é real. E você esquece de tudo que um jogo pode ter. Não é à toa que, igual eu falei, jogos da Nintendo ou jogos indies, jogos pixel art, jogos que tem um gráfico super diferente, jogos que focam na narrativa, muitas vezes são tratados como menor, tá ligado? No sistema 3D, a grande verdade sobre ele é que, artisticamente falando, o 3D é irrelevante. Ele é irrelevante porque ele é uma tecnologia única e exclusivamente para que se venda mais ingressos e ingressos mais caros. Voltando para os games, a ideia que me dá desse realismo é que esse realismo ele serve mais à indústria, e não necessariamente à indústria dos games, mas à indústria do hardware, dos computadores, etc., do que necessariamente ele serve ao jogo, à história, à narrativa, ao poder do storytelling, etc. Portanto, o que me parece, o que eu sinto, de novo, visão de longe, leigo, é que é pra vender placa de vídeo, é que é pra vender um novo computador gamer, que é pra vender, a gente tá falando 2025, acho que não vão lançar outro console, né, outra plataforma de jogos, mas me parece que é pra vender coisa, né, o objeto videogame, controle, quer que seja, uma TV. Eu não vejo isso vendendo arte. Vocês conseguem compreender o meu ponto? Eu não entendo o realismo como sendo apuro artístico, mas sim, só e somente um apuro técnico. Aí eu volto ao cinema. Expresso Polar, 2004, mais ou menos, e sim, em 2005 eu começo a escrever. Em 2004 eu já consumia tudo, já estudava, etc. E eu lembro quando saiu o Expresso Polar, a gente tá falando de 10 anos depois de Toy Story. Muita gente, quando saiu o trailer, teve um comportamento de dizer que aquilo dali era o Eldorado da animação. Olha só a perfeição disso. E o Expresso Polar, né, um filme muito realista do ponto de vista de animação, caiu naquele lance do Vale da Estranheza. É parecido, mas não é. Esse mas não é fez as pessoas criarem uma certa ojeriza e um certo distanciamento do que importa. O que importa? A narrativa. Isso leva a uma reflexão de que se o que importa é a narrativa, deve-se fazer tudo para que a narrativa funcione com mais precisão. E eu não sei se o apuro de realismo técnico tá tão a favor assim da narrativa quanto outros gatilhos, dinâmica, ritmo, a inventividade que os games conseguem trazer. Eu joguei poucos jogos recentes, né? Joguei mais os indie, né? Tipo Ori, Journey. Joguei um que não é indie, é um jogo até bem realista, Detroit Become Human. Mas eu ficaria no Detroit Become Human se ele fosse só texto, porque a narrativa dele é muito boa. A escolha dentro do jogo... Ele funcionaria como uma visual novel de 3DS pro PH. PH, eu nunca sei se você vai... Provavelmente você nunca viu esse vídeo, mas... Você provavelmente já conhece também, né? Mas compra o 3DS, rapaz. E tem um monte de visual novel lá muito boa pra você jogar, parceiro. O próprio gatilho da narrativa, não porque você tá escolhendo, portanto imerso, mas porque a tua escolha e a consequência dessa escolha te causa uma reflexão imediata. É impossível não refletir dentro daquele jogo. Dentro de um modelo artístico, eu vou te chamar assim, mas... indústria faz mais sentido, que pouco eu vejo a reflexão sendo exercida, né? Não tô dizendo que não há, tô dizendo que pouco vejo, é diferente. E aí ainda pensando... Aí entra num fator que existe um momento que eu acho que fez sentido. Existe um momento dos videogames que realmente o avanço do hardware ajudou e fez a possibilidade de você fazer coisas que não eram possíveis. Mas a questão é que eu acho que essa barreira já foi quebrada há um tempo, sabe? Por exemplo, faz sentido
remakes nesse sentido. Como, por exemplo, o remake do Resident Evil 2, que ocorreu há 3 anos, não lembro. Que agora teve o remake do 4, né? Fez todo sentido, porque na época que Resident Evil 2 foi feito, lá nos anos 90, você tinha uma limitação técnica gigantesca que impediu com que os artistas que estavam fazendo o jogo conseguissem fazer um jogo que eles queriam. Então eles tiveram que improvisar, por exemplo, no controle de tanque. Pra quem não manja o que é o controle de tanque, é os jogos que, quando você tá controlando o personagem, você só consegue atirar parado e mexer a arma parado. Você não consegue se movimentar enquanto você tá atirando, como você consegue fazer hoje nos jogos como Call of Duty, Counter-Strike, Valorant e tudo mais. Era uma limitação técnica. Então, querendo ou não, o hardware de antigamente realmente impedia com que os criadores fizessem o que eles queriam. Eles tinham que improvisar, eles tinham que... E isso era ruim, lógico, para a criação deles, mas também era muito bom, porque de muitos improvisos nasceu coisas fantásticas do videogame, tá ligado? De muitos improvisos a galera inventava questões boas. Mas hoje em dia, na questão do gráfico, essa barreira já foi passada, sabe? Você não tem mais uma limitação tão grande assim. Você consegue já fazer muita coisa. Então já tá chegando num nível que você só tá realmente fazendo só pra aumentar cada vez mais. Mas já chegamos no... Tanto que é até piada interna, né? Nossa, que jogo bonito. Quando você tá vendo o trailer da E3 ou da Game Awards. Mas, mano, hoje em dia todo jogo é bonito, sabe? Já não tem mais um limite a ser alcançado. Nessa questão do realismo, eu me pergunto se as mesmas pessoas que estão empolgadas com o realismo criado, isto é, um realismo do jogo, um realismo ali feito pelos computadores, se conseguiriam ver filmes extremamente realistas. Vou dar um exemplo recente, bem recente. Eu assisti no Cine Ceará o filme peruano chamado Céu Aberto, né? Eu não sei se a tradução em português para ele mesmo foi Céu Aberto, mas é Cielo Abierto, né? Enfim, então é Céu Aberto, meu Deus do céu. Tem uma cena que dura uns 3 minutos. Um trabalhador lá no Peru, a Arequipa no Peru, que ele fica quebrando pedras. Perdeu a mulher e tal. E pra mostrar o calvário que aquele homem tá passando, tem uma cena de uns 3 minutos dele subindo o morro onde ele vai quebrar uma pedra e carregando uma cruz. Ele sai da ponta do plano até o fim desse plano. Aberto. Panorâmica, zona... Panorâmica não, um geralzão, um plano geral. Ao fim dessa cena, uma pessoa se levantou, outras já tinham se levantado. Uma pessoa se levantou, saiu esbravejando. Quero lá ver isso, queria ver luta. Pô, mas isso é muito realista, cara. Isso é extremamente realista. Do ponto de vista do André Bazin, né, um teórico, enfim, pensador do cinema, do ponto de vista do Bazin, de uma frase que eu utilizei para outro fim recentemente, foi janela para o mundo, né? Ele acha que o cinema é uma janela para o mundo, isto é, uma representação realista da vida como de fato ela é. Então quando você larga uma câmera, pá, aponta uma câmera para uma realidade, você está registrando, resgatando, memorizando aquela realidade como tal. Portanto, daí sai a Nouvelle Vague, né, que faz filmes extremamente realistas. A questão que eu quero perguntar é: por que se busca tanto realismo em jogo, porém, contudo, entretanto, jamais essa mesma pessoa aceitaria ver um filme extremamente realista? Vê, por exemplo, um documentário chamado Stamira, sobre uma catadora de lixo que fica falando coisas maravilhosas. É de 2005, 2004, do Marcos Prado, brasileiro, deve achar fácil. Ou ver outro documentário. Eu falo isso de experiência própria também. A gente confunde. Eu só reparei. Cara, eu tive essa virada de chave com Ghost Story, que eu não sei como é em PTBR, mas é um filme de suspense, terror. É bem interessante, bem legal. Que tem uma cena que a mulher, ela perde o marido, né? E tem uma cena que ela recebe aquela questão de pós-luto, as pessoas trazem comida, né? E uma moça dá uma torta pra ela e fica um plano assim... Vou dar de entendido. Não sei como é o nome do plano, mas pega a pia, não ela toda, até a janela. Imagina aquelas pias de cozinha sempre estão pra janela, né? Mas da pia pra baixo. A pia tá em cima, aqui em cima no plano, pega pra baixo e pega a moça sentada, encostada no balcão da pia, comendo a torta. E fica, tipo, uns 3 minutos. A primeira vez que eu vi o filme, eu falei, meu Deus do céu. Beleza. Mas depois que eu fui ler e ver críticas sobre o filme e ver coisas sobre os filmes, que eu pensei, caramba, você tava retratando, porque ela começa a comer, começa a chorar, e se eu não me engano, depois ela vomita a torta, e tipo, pô, é uma cena muito difícil de ver, porque ela é uma cena lenta, arrastada, ela vai comendo colher por colher,
o não corta em momento nenhum a cena. Inclusive, quando ela vai vomitar, se eu não me engano, a cena não corta. A cena só vai com o áudio dela indo vomitar. E ela sai do plano, sai da câmera. Mas você fala, mano, mas é uma puta cena sobre o luto, sabe? Sobre a dor. Porque naquele momento, parece que é o momento que cai a chave, sabe? Eu perdi a pessoa que eu amava. E ela começa a descontar na torta. E aquela é tipo uma cena totalmente realística, mas totalmente cansativa, mas que representa o luto de uma maneira maravilhosa, sabe? Ela, tipo, mano, caiu a chave de que realmente aquela pessoa morreu, sabe? Documentário de um catador de lixo também, que fica lá catando lixo, o documentário inteiro. Não tem nada, ele tem muita coisa, na verdade. Não tem um diálogo, precisamente falando, é isso que eu quero dizer. Assisti um Dogville, do Lars von Trier. Lars von Trier, junto com Thomas Vinterberg, que são propulsores, né? Posso dizer assim, propulsores do Dogma 95. Dogma 95 diz assim, bicho, para com esse negócio de tecniqueza, faz o filme aí, é som direto. Se tem um áudio, tá dentro da cena. Não pode redublar, não pode refazer depois. Ah, mas eu preciso colocar uma trilha sonora, então liga o rádio dentro da cena. O Dogma é isso, né? São filmes extremamente realistas. Extremamente realistas. A Nouvelle Vague. Meu Deus, assisti Anticristo esse ano do Lars von Trier. Jesus Cristo. Eu coloquei a meta que é um filme dele por ano só. Eu até tinha colocado Dogville na lista pra ver. Mas assistir Anticristo tá bom já. Minha meta com o Lars von Trier é um filme por ano só dele. A gente tem o Godard com A Coçada, tem os filmes do Aki Kaurismäki, O Porto, recentemente, que eu pude ter o prazer de rever, está no MUBI. Muito realista, a câmera parada, o homem vai e vem, tá engraxando um sapato e fica ali engraxando o sapato. Mas eu duvido que essas mesmas pessoas que clamam por um hiperrealismo ali em GTA 6 conseguiriam sim, se prestariam a ver filmes tão realistas. O que eu quero dizer, no resumo desse bloco de reflexão, é que o realismo ele já existe do meu ponto de vista. Eu não joguei, porém vi um jogo chamado Hades, acho que é Hades. É um jogo que um cara fica dando uns dash assim, ele morre e volta, vai, volta, e ele volta melhor, pode comprar as habilidades e vai destruindo ali. Esse jogo, ele é infernal, portanto Hades, faz todo sentido. E é um jogo esteticamente, né, do ponto de vista visual, pra mim, ultra superior a qualquer realismo que se venha de um GTA 6, que se venha de um The Last of Us, porque o The Last of Us mesmo, citando ele, que eu reagi aqui no canal, perceba como eu me apego à história, porque tanto faz a questão do realismo. Pelo contrário, saber que aquilo é criado já me quebra um realismo solicitado, porque eu sei que é criado, não é essa janela pra vida, é uma janela pra questões técnicas. Eu acho que os jogos que eu joguei, agora falando de mim, Football Manager, tem uma riqueza realística impressionante. Você não vê nem o jogador correndo atrás da bola, mas é a perfeição, não sei como que chama, de jogabilidade, de emulação, que faz a gente embarcar naquilo dali. E eu compro aquela ideia muito facilmente. Quando se tem um realismo muito voltado pra criar um grande hype, e criou-se, tá aí, é fato, não preciso parar para pensar, né? Está a olho nu, transparente. Então esse realismo, no resumo, é para trazer um hype e ao mesmo tempo garantir uma certa elitização de um produto da indústria dos games. Por quê? Se o realismo vem para vender placa de vídeo, como eu cheguei a essa conclusão, nem sei se é isso mesmo, e aí vocês comentam, é porque é para vender uma placa de vídeo mais cara do que aquelas padrão que já estão hoje, aqueles números que eu não vou saber, 30, 60, 40, 80, sei lá. É para vender a 70, 60, que veio ou virá. Então isso vai de um ponto de vista que eu vi do professor Felipe Leão, crítico de cinema. Eu vi só um corte bem rapidinho dele falando como os games são fruto da reprodutibilidade. Fruto perfeitos da reprodutibilidade técnica. A reprodutibilidade vem do Walter Benjamin. Walter Benjamin é um dos filósofos que ficaram ali na década de 20, 30, 40, eu acho também. Filósofo, crítico, enfim, que pensou muito a indústria cultural como um todo. Não pensou dos games porque não existia, mas acaba pensando dos games, né? E o Walter Benjamin, ele escreve, eu vou chamar ele de Benja. O Benja, ele escreve obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e cria esse conceito reprodutibilidade. O que é a reprodutibilidade? É quando uma peça de arte pode ser reproduzida e não fica mais presa ao local de origem dela. Um exemplo: antes, para se ver Mona Lisa, deveríamos ir ao Louvre. Agora,
para ver Mona Lisa, a gente pode buscar Mona Lisa. Então isso é uma reprodutibilidade da obra de arte que lá está e vem para nós, e assim a gente consegue consumir. Aí o Benja, ele acha isso, é a democratização da arte, é a deseletização da arte, é uma maneira de promover ideias que antes ficavam, olha só que legal, um grupo de pessoas que tinham um capital intelectual, que dominavam a sociedade, por conta também, dentre outras coisas, do capital intelectual, não só do capital. Benja, ele vem refletir que isso é bom. O Dodô, que é o Adorno, são 3 na escola de Frankfurt, tem mais, mas os 3 eles ficam discutindo entre si. Eles são amigos. Era os 3 espiãs demais da escola de Frankfurt. Mas eles brigam também, porque amigos... Ou os 3 mosqueteiros, né? Amigos brigam. O YouTube deveria aprender mais com Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer. Adorno, não sei se foi Adorno ou Horkheimer, Adorno, é Adorno. Adorno já não gosta desse negócio da reprodutibilidade, porque ele diz que, por mais que haja essa questão da democratização, eu vou chamar de Dodô. Dodô fala que há uma consequência muito imediata à padronização. Ora, se você tira aquilo ali de um local único, você consegue reproduzir massivamente. Para que essa reprodução massiva atinja as pessoas, deverá haver uma padronização, uma industrialização da arte. E quando há uma industrialização da arte, portanto, perde noção de arte. E aí, em vez de ser uma promoção de ideias, que fala Benja, Dodô diz que, na verdade, isso servirá ao controle do público. Há uma certa passividade. Sempre fica... Caramba, pra mim resumiu o que aconteceu com os videojogos. O Dodô tava certo. E o PH também. Nessa análise. Porque foi o que aconteceu. Não é à toa que, cara, a salvação artística, não sei se posso falar, eu nem entro nessa questão porque eu não tenho background pra discutir o que é arte e o que não é arte, tá ligado? E pra mim, sinceramente, não importa, assim. A discussão importa. Tô falando individualmente pra mim e eu falei que esse vídeo é individual, tá ligado? Pra mim, individualmente não importa. A discussão importa. Lógico que importa. A discussão filosófica, estética, artística, do que é arte, o que não é arte, como definir, lógico que importa. Tô falando pra mim. Pra mim, pessoalmente, no meu cérebro, essa discussão não importa. Mas é por isso que é um desafogo enorme a indústria de jogos indie ou... Double A, um A, que não é tão rica assim, né, quanto a Triple A, que são as Sony e tudo mais. Essa indústria, ela é muito importante por conta disso, porque é nesse lugar, indústria, eu tô falando, esse segmento indie de produtores independentes, produtores menores de jogos, é lá que tá nascendo as novas ideias, as novas inovações, pessoas fazendo coisas diferentes, pessoas fazendo coisas que influenciam as outras coisas. Então, por exemplo, você tem um caso de Gone Home, que é um jogo de 2014, que influencia jogos da indústria grande. Influenciam jogos como, por exemplo, Resident Evil 7. E a galera que fez Resident Evil 7 já falou que foi influenciado por Gone Home, por exemplo. Gone Home é um jogo que vai influenciar. Então você tem no mercado indie os caras que realmente estão fazendo coisas fora da caixa, para usar um clichê. Tipo, você tem nos jogos indies, dentro da indústria de videogame, a galera que tá fazendo coisa diferente que depois influencia a indústria. Porque a indústria tá focado na reprodutibilidade pro lucro, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais hype. Então a indústria, muitas vezes, não tá fazendo coisas novas e coisas diferentes, né? Coisas que não sejam mercantilizadas. Estão fazendo coisas que, quero vender. Quero vender, eu quero ganhar dinheiro, então vou fazer aquele mesmo padrão de jogo que tá vendendo. Não à toa que na Sony você teve uma série de estúdios que já foram fechados ou vendidos ou não estão sendo segmentados mais, porque a Sony tá focando numa espécie de jogo, aquele jogo que vai vender, aquele jogo que a gente vai produzir. Você tá tendo isso, por exemplo, na Activision. Você teve isso, a Activision agora tá fazendo só Call of Duty, é isso. A Activision é isso. A Activision só faz Call of Duty, vão vender Call of Duty. Ah, mas a gente tem Crash Bandicoot, dane-se o Crash. Ah, mas a gente pode fazer esse jogo agora que a gente tem aceitação também. Ah, mas a gente tem uma série de produção intelectuais da Blizzard que a gente poderia fazer. Não, mas a Blizzard, vamos fazer só o Diablo 3, que é a cópia do Diablo 4, que é muito parecido com o Diablo 3. Não inventamos quase nada em Diablo 4, porque a gente precisa vender a mesma coisa, e é isso, sabe?
fiquei do lado do Benja. Nessa eu ficar do lado do Benja. Só que com relação a games, eu fico total do lado do Dodô. Porque ao mesmo tempo que games são de extrema reprodutibilidade, isto é, você pode jogar aquele jogo quantas vezes você quiser, na casa, literalmente nas suas mãos, aquele jogo está sendo construído para você. Tem até os jogos procedurais, aquele No Man's Sky, onde ele constrói planetas, pelo que eu entendo, né? Ele cria planetas para você dentro da tua realidade e reflete aquilo ali no mundo. Portanto, é de uma reprodutibilidade artística ilimitada. E aí, quando você vai pro Benja, você diz, ó, cara, olha que fantástico isso, pô. Eu posso num planeta colocar uma base, um negócio meu e o mundo todo vê, fantástico. Mas quando vem um GTA 6 desse para vender placa de vídeo, para gerar um hype, para que a pessoa que não tinha videogame agora tenha, não é que o GTA 6 está indo para praça pública, ele está se escondendo dentro de uma caixa chamada videogame. E essa caixa custa muito. Portanto, esse bicho é um grande sucesso de vendas. Precisa se criar o hype para que não necessariamente se compre o jogo, mas se compre a ideia do jogo e a ideia do realismo do jogo para, em consequência, comprar a caixa. Então, ao mesmo tempo que é a reprodutibilidade, democratização, promoção de ideias, blá, 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 eu vou com o Dodô, porque Dodô diz, ó, isso não democratiza não, isso padroniza. Já que padroniza, caso você não entre no padrão, que é ter a caixa, você não joga. Você não tem acesso àquele hiperrealismo. E caso você tenha uma caixa -1, isto é, numa versão anterior, você tem que baixar o gráfico. Você tem que baixar a qualidade. E olha que paradoxal, aí eu trago o Benja. Porque Mona Lisa, La Gioconda, quando vem pro nosso computador, vem melhor do que no Louvre. Posso dar zoom, posso ver os olhos, posso ver aquele esfumaçado maravilhoso que dá uma ideia de Da Vinci ali fazendo um fundo infinito. Lá eu não consigo, porque tem muita gente na frente e o quadro não é tão grande. Não precisa ser grande, mas não é tão grande. Aqui eu coloco o quadro também que eu quiser, inclusive imprimo-o. Mas o game eu vou precisar da caixa. Aí você vai dizer, sim, mas pra ver lá já quando eu vai precisar da caixa, mais ou menos, porque alguém pode imprimir e me mostrar também. Tu entende? Então, ao mesmo tempo que o bicho é o fruto perfeito da reprodutibilidade, ele não é, porque servirá para ser comprado equipamentos, tecnologia. Por isso que eu falo do cinema 3D lá no começo. Fecha a conexão. Nós não precisamos, eu nem tu, do cinema 3D. Nem um filme. O maior 3D de todos. Não precisa. Porque a história não precisa desse 3D para ser contada. Não só contada, para ser aferida. E para finalizar agora sim, parece também muito uma criação de motivo para o cara comprar. É o hype, né? A cultura do hype, é o FOMO. Como você vai ficar de fora de algo tão realista? Essa palavra tem um peso semiótico muito forte, né? Como tu ficará de fora desse realismo, cara? Tu é um gamer. Tu não pode ficar de fora. Como você do cinema não vai ver um filme 3D. Tu tá entendendo a brincadeira? Isso é gatilho de compra desde já. E aí o E tanto que até dentro dos gamers tem isso, né? Tem a galera que joga só os jogos mainstream. E essa galera vai julgar a galera que tá presa, por exemplo. Tá jogando jogos indies. Porque o jogo indie é pixel art, por exemplo. A galera, não, você não é gamer de verdade. Você não tá jogando GTA. Como assim você não gosta de GTA? Você está jogando Hollow Knight, tá esperando o novo Hollow Knight que não sai nunca. Pelo amor de Deus, Team Sherry, solte o novo Hollow Knight. Você tá esperando Hades 2? Como assim? Hades 2 não é jogo de verdade. O sujeito cria ali uma sensação de que precisa daquilo, porque senão vai ficar de fora de algo. E aí ele diz, vou comprar por quê? Porque esse realismo me causa imersão. Aí eu volto lá no Dodô, tá? Dodô fala que a padronização não, a reprodutibilidade vai gerar uma passividade para com a questão artística, transformando a questão artística em produto. E não é passividade pensar se realmente precisamos da tal realidade, ou melhor, do tal realismo. Dodô é danado, tava certo. É pra gerar hype. Pode ser interessante nos primeiros minutos, mas e se a história não cativa, não vinga? Se não tem narrativa, não tem nada. Compra-se pelo realismo, fica-se pela narrativa. E é isso que não dá pra julgar, né? Por um teaser, pouquíssimos minutos, 1 minuto e segundos. E também não pode demorar muito, porque precisa ser compartilhado nas redes sociais. Precisa ser de um grande potencial de reprodutibilidade. Enfim, foram reflexões soltas aqui, perdi o... Oxe, piscou o bagulho ali? Potencial de reprodutibilidade. Enfim, foram reflexões... Ou foi impressão minha?
aqui, perdi o tempo do vídeo, era só pra dar uma resposta aos amigos. Eu tô maluco? Não pareceu que deu um piscar? Será que foi o meu computador? Respondido. Eu tô maluco. Fala PH é assim, né? Meio maluco mesmo. E se você quiser participar dessa maluquice aqui, de chuva de ideias, quer que seja, as coisas muito desencontradas, vai aqui na descrição, tem um link, ou então deixa sua pergunta, sua provocação também. E nos comentários, sejam respeitosos. Quem estiver fazendo react ou fez react, devia ter falado isso no começo. Mas galera do react aí, espero que vocês tenham me localizado bem. É um crítico de cinema falando sobre coisa que ele não entende. Fala assim, que aí eu me saio bem dessa história. A gente se vê. Que isso, PH? Pô, mano, não entendi porque a galera ficou puta. PH foi super respeitoso. Falou, pra mim, já saiu desse vídeo a percepção de que ele acredita que é arte. Ele falou que é arte também no Twitter, mas ele tratou como arte aqui, videogame. Só que ele tá falando de GTA, que é um jogo, não é videojogo. Assim como, sei lá, o novo filme do Five Nights at Freddy's é filme, não é o cinema, não representa o cinema. E a galera, mano, saiu cascando os leões, sendo que o PH, mano, tá trazendo uma reflexão boa, tipo, pros videojogos. E não tô falando isso só porque, tipo, eu curto o canal do PH, tá ligado? É só porque, mano, foi uma reflexão boa, de verdade. Tipo, não é que eu concordo 100% com o que ele tudo falou, mas, pô, agora ele falou, uma reflexão é sobre, tipo, te instigar a pensar alguma coisa, tá ligado? Tanto que até na questão dos gráficos eu falei, né? Hoje em dia eu concordo que essa questão dos gráficos tá indo pra um patamar só de vender. Mas teve uma época que a luta por gráficos realmente era uma luta por expressividade, realmente. Porque o videogame é uma tecnologia que nasce limitada. Então você precisou em algum momento realmente que o avanço pudesse dar mais abrangência para a expressão do artista. Existiu épocas que artistas dentro do videogame não conseguiam se expressar porque era limitado, né? Mas caramba, a galera levou pro... internet, né? Internet. Inclusive, consigo fazer isso. Tem um jogo que fala muito sobre isso, na minha visão. É um jogo que eu tô jogando agora que fala isso que o PH falou sobre a construção de hype e depois sobre a detonação desse hype nesse esquema que na rede social a gente tem, né? De levantar algo e a gente também quer destruir. Às vezes a gente destrói aquele algo que foi levantado, né? Tô jogando nesse momento Persona 5. Tô há 3 meses tentando zerar esse jogo, porque vida adulta é isso, não dá pra jogar mais igual adolescente. E Persona 5 já tô com 70 horas de jogo e parece que não tô nem perto do final. E o jogo fala muito sobre isso, porque no jogo você é membro de uma organização que tá ajudando a mudar o coração das pessoas. A mudar pessoas que têm comportamentos antiéticos dentro da sociedade. Eu tô falando desse jeito pra não dar muito spoiler do jogo. O que acontece? O seu grupo, que é chamado de The Phantom Thieves, não vou fazer uma tradução porque o jogo não tem tradução oficial, né? Mas não sei como ficaria. Os ladrões fantasmagóricos, sei lá. Ele começa a fazer sucesso porque ele ajuda criminosos a confessar os seus crimes. Quando ele faz essa mudança de comportamento no coração das pessoas, faz com que as pessoas assumam seus crimes e vá a público assumir esses crimes e isso começa a mudar a sociedade. O grupo é levantado às alturas. Começam até a vender propaganda do grupo, boneco do grupo, tudo do grupo. Daí a partir do momento que uma coisa errada, sem confirmação nenhuma, não tem prova nenhuma de que os Phantom Thieves fizeram uma coisa errada lá dentro do jogo, sai a público e pode ter alguma associação com esse grupo, cara, vai tudo pra baixo. Tipo, todas as pessoas que amavam aquilo começam a querer destruir aquilo, né? Eu cito isso como exemplo porque parece que é esse comportamento que se tem quando se tem esse tipo de crítica, sabe? Tipo, a galera não consegue ter o meio do caminho, sabe? Não consegue lidar com a crítica, lidar com reflexão. É simplesmente ou a gente ama ou a gente odeia. Tipo, ou a gente ama alguma coisa ou a gente odeia essa coisa. Não tem meio termo, não tem conversa, é só isso. E parece que os jogos ficam meio que nisso também, né? Você não quer refletir sobre aquilo, você não quer falar sobre aquilo. Você quer amar ou odiar. Você quer amar ou odiar o jogo, você quer amar ou odiar a reflexão, você quer amar ou odiar o influenciador, o criador de conteúdo. Você não simplesmente quer viver numa sociedade. Você quer simplesmente só amar ou só odiar. É só sentimentos.
Eu só quero jogar meus sentimentos, e não que o sentimento seja ruim, mas de uma maneira sem autoconsciência desses sentimentos, sem lidar com esses sentimentos, sem refletir com as outras pessoas que estão num grupo também. Você só quer amar ou odiar. A gente só quer ou tacar rosas ou tacar ovo. Não quer como plateia, tá ligado? Em nenhum momento a gente, como plateia, quer participar do teatro que tá acontecendo. Não quer ser participante. Você quer ser só a galera que vai tacar alguma coisa no palco, né? Mas é isso. O vídeo ficou longo pra caramba. 54 minutos aqui. Vai ficar com isso, porque eu corto pouco na edição. React tem pouca edição. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de ir lá no canal do PH também, deixar o like, se inscrever. Se você é novo por aqui, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!